Fala aí, galera. Aqui quem fala é o professor Heitor Victor, sou professor de língua portuguesa, e hoje a gente vai falar de uma das habilidades Enem, conteúdo aí de ensino médio que cai no vestibular, dentro da área das linguagens, que a gente chama de sistemas de comunicação. Nosso foco hoje é falar das críticas aos sistemas de comunicação. A gente imagina que nessa habilidade o aluno precise dominar quais críticas são feitas dentro e para os sistemas de comunicação e informação. Para isso, você precisa dominar, talvez seja a habilidade mais difícil dessa competência, porque você precisa dominar todos os sistemas de comunicação no seu nível mais complexo, que é o nível de entender as críticas que podem ser estabelecidas. Então, é sobre isso que a gente vai tentar trazer algumas ideias, porque aqui não tem como a gente encerrar o assunto. Então a gente levanta algumas ideias para que você possa refletir e quando você se deparar com um texto qualquer dentro de um dos sistemas de comunicação, você saiba precisamente como criticar aquilo positivamente ou negativamente. Vem comigo então que você vai entender do que a gente está falando. Mas antes da gente começar, eu trago aqui para vocês o descritor da habilidade. Como eu falei, trata-se da primeira competência, competência que trata dos sistemas de comunicação e informação, e é a habilidade 4, reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Então, essa aí é a habilidade que a gente vai tentar esmiuçar ao longo dessa videoaula. Veja que o descritor ele anuncia crítica às linguagens de uma forma geral e aos sistemas de comunicação usuais dessas linguagens. Isso quer dizer que a gente precisa, nessa habilidade, refletir sobre o próprio ato de comunicação, o uso social que é feito desse ato de comunicação e de que maneira a gente pode estabelecer algumas reflexões acerca dele. Como eu disse anteriormente, para pensar elementos positivos, elementos negativos, elementos que podem melhorar, elementos que já trazem soluções para questões sociais importantes. Então, é basicamente isso. Eu vou listar aqui para vocês uma série de possibilidades de críticas a serem feitas sobre as linguagens de uma forma geral. Então, vamos lá. As formas de crítica são o preconceito linguístico, a reprodução de preconceitos de raça e classe na linguagem. A gente tem aí uma análise considerada como pós-colonialista ou pós-colonialismo, que é uma visão da linguagem enquanto elemento de dominação, ao longo da colonização. Massificação e reprodutibilidade é uma discussão muito comum acerca das linguagens também. A privacidade, talvez aí uma das formas mais contemporâneas de crítica que podem ser estabelecidas. O panoptismo, conceito dentro da análise social que pode também ser discutida por meio das suas linguagens. E a identidade e o pertencimento, imaginando que a língua é uma forma de construção de laços de identidade e de agregação de grupos, de criação do sentimento de pertencimento. É claro que essa lista não encerra todas as formas de crítica possíveis, mas ela dá conta, talvez, de uma discussão aí bem contemporânea acerca das críticas que podemos estabelecer sobre as linguagens e os sistemas de comunicação. Essa lista a gente vai tentar esmiuçá-la agora uma a uma, para a gente entender do que se trata, e eu tenho certeza que isso aqui é só o pontapé inicial para as suas reflexões. Lembrando que a habilidade nunca é um conhecimento que a gente transmite e ele se encerra. É sempre uma construção. Você constrói o domínio que você tem de determinada habilidade. Portanto, esse pontapé que a gente vai dar é só para você ter uma certa organização das críticas possíveis. Não que a gente vai conseguir falar com profundidade de todas elas. A primeira forma de crítica que eu trago aqui para vocês é o preconceito linguístico. Eu tenho aqui uma descrição do preconceito linguístico de um dos maiores especialistas no assunto, que escreveu o livro Preconceito Linguístico, do professor Marcos Banho. O preconceito linguístico deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual que considera como erro e, consequentemente, reprovável tudo que se diferencie desse modelo.
O preconceito linguístico trata-se, portanto, galera, da visão de que existe apenas uma variante da língua que é realmente correta, certa, e que todas as outras são erradas, são fora desse padrão. Essa variante, ela costumava inclusive ser chamada de norma culta da língua, né? Pressupondo que todo aquele que não domine essa variante falaria de maneira inculta. Algumas variações são relacionadas à instrução, galera, nem todas. Então, era uma visão bastante equivocada acerca da língua, acerca de um idioma. Então, a discussão acerca do preconceito linguístico, na verdade, é a ampliação do conceito de linguagem, de que existem várias linguagens dentro de um mesmo idioma, né? De que o seu principal objetivo é a comunicação, portanto, não adianta você formatar um modelo artificial que nenhum falante segue no seu dia a dia, ou que se você usa em qualquer esfera do seu dia a dia, você não vai conseguir se comunicar com adequação. Então, surge, e para combater a ideia de uma norma culta ou de apenas uma variante considerada como certa, o conceito de adequação linguística, que talvez seja o conceito mais importante acerca dessa forma de crítica que se faz às linguagens, que é você usar a variação, o registro correto para o momento que o exige, ou seja, o registro adequado. Você vai usar, por exemplo, uma linguagem mais formal quando for apresentar uma comunicação num congresso, e um registro mais informal quando estiver conversando com seus amigos, por exemplo, assistindo a uma partida de futebol. Essa noção de adequação, ela se torna a melhor maneira de lidar com o preconceito linguístico, que está arraigado a questões sociais, questões raciais, por exemplo. Por muito tempo, se considerou que a maneira do negro falar no Brasil era errada, simplesmente por uma extensão do preconceito racial ao preconceito linguístico. Ou mesmo se considera engraçado ou chula a maneira como as pessoas de classe social mais baixa falam. Também uma extensão desse preconceito na linguagem. Como a gente tem aí uma ideia de um idioma que consiga congregar toda a nação, a gente entende que existe uma norma padrão. Uma norma padrão que é artificial, é criada para que quando um falante de uma variante queira dialogar com um falante de uma outra variante, eles possam chegar a um denominador comum, porque ambos aprendem essa variante artificial, essa norma padrão, para se comunicar. Mas a maneira adequada é você ajustar até mesmo a norma padrão às suas necessidades de uso. Essa é a discussão acerca do preconceito linguístico. E as diversas expressões do preconceito linguístico podem ser organizadas dessa forma aqui. Você tem uma expressão socioeconômica, que é o preconceito, a forma das pessoas mais pobres falarem, ou das pessoas mais humildes, de classes sociais menos abastadas do povo falar. Você tem aqui também o preconceito regional, que está diretamente ligado ao preconceito socioeconômico, mas ele vai além. Como, por exemplo, no Brasil, existe uma visão equivocada e preconceituosa de que a fala do Sul é mais bonita ou mais correta do que a fala do Norte do país. Isso é um equívoco, porque são apenas variantes regionais. Ambas estão corretíssimas na sua forma de expressão, mas muitas vezes não é visto dessa maneira. A região norte do país, menos favorecida, acaba também construindo uma espécie de preconceito linguístico regional. Temos aí o preconceito cultural, que está relacionado a uma espécie de cultura mais elevada do que outra, então a forma mais prestigiosa de falar é aquela relacionada a uma dessas culturas. Temos o preconceito racial, ligado à maneira de algumas etnias falarem, e o preconceito homofóbico, né? A visão de que algumas pessoas homossexuais ou participantes do grupo LGBT possam ter um jargão de menos prestígio, uma forma de falar menos correta ou menos prestigiosa. Inclusive já caiu no nosso Enem uma questão acerca do jargão próprio da comunidade LGBT.
que também é vítima de preconceito. Como você pode ver, apenas dentro do preconceito linguístico a gente tem muita coisa para tratar e falar, muita crítica se pode fazer, imaginando, por exemplo, que há uma certa hierarquia, inclusive, de idiomas dentro do campo da crítica às linguagens. É muito comum a gente pensar um estrangeiro falante, por exemplo, de inglês ou alguma língua europeia, como o francês ou o alemão, chegando ao Brasil, e há um esforço gigantesco do brasileiro para conseguir se comunicar com esse estrangeiro, para tentar, ao máximo, falar lá o seu inglês ou falar o francês, arranhando um pouquinho desses idiomas. O contrário já não acontece. O europeu ele não faz nenhum esforço para se comunicar, por exemplo, com um brasileiro que não saiba falar o seu idioma local quando este vai à Europa. Isso se deve muito em razão do prestígio que umas línguas têm sobre as outras, um prestígio equivocado, também vinculado aí ao preconceito linguístico. A gente tem ainda uma lista muito grande de possíveis reflexões críticas acerca das linguagens, dos sistemas de comunicação e informação, que a gente vai ter de deixar para uma segunda parte dessa aula. Então, a gente vai ficar por aqui, mas a gente se vê numa próxima videoaula, parte 2, das críticas aos sistemas de comunicação e informação, e aí a gente vai direto às críticas propriamente ditas. Valeu, galera! A gente fica por aqui. Um grande abraço para você. Até lá!